pergunta, onde fica a memória no meu cérebro? Acho que a primeira pergunta, talvez, quando a gente faz isso, é responder uma outra pergunta, que seria o que é memória? O que vocês acham que é memória? Não sei, alguém tem alguma sugestão? Queira falar? Ninguém tem uma ideia? Fala. Alguma lembrança que a gente tem. Sim, a gente está indo bem. Uma lembrança. Quem mais poderia definir isso de outra forma? Não sei, acrescentar a definição dele. Eu acho que são, muitas vezes, imagens e coisas que a gente já passou e que elas vêm à tona em nossa mente. Pensamentos que já aconteceram. Legal, gente. Vocês estão muito bons de definição. Alguém tem mais outra ideia assim, sobre o que seria memória? Uma outra definição que poderia... eu não te vi. Alguma lembrança que fica guardada junto com a gente não consegue esquecer? Sim, isso é importante também. Vocês têm uma noção boa de memória. Memória seria isso que vocês falaram. E, na verdade, tem muitos autores, assim, muitos cientistas que se preocupam em definir, né, o que seria memória. Porque primeiro a gente precisa definir isso para depois procurar ao pensar em alguma forma da gente encontrar isso no nosso cérebro. Bom, os autores que eles definiram, fizeram uma definição de memória parecida com o que vocês trouxeram aqui, que eles falaram que, memória, eles falaram de um jeito um pouco mais chique, formal, memória é a aquisição, a consolidação e a evocação de informações. O que seria isso? A aquisição seria essa entrada, a gente receber essas informações. Então, por exemplo, no caso, ela falou assim, pode ser uma imagem, sim, e está certo, mas poderia também ser um som, um cheiro, uma experiência tátil, o frio que você sentiu em uma manhã, no inverno. Essa memória não é só essa aquisição da informação, essa entrada da informação, mas é a consolidação dela, que é aquilo ficar no seu corpo, ficar em você de alguma forma. E essa memória também faz parte a evocação, que é tudo bem, eu consigo guardar isso no meu corpo e eu consigo lembrar disso. Então, a definição de memória seria esse registro, essa entrada, o registro dessa informação no seu corpo e depois a possibilidade que você tem de buscar essa informação. Então, a possibilidade de você, não sei, usando o exemplo, sentir o frio de uma manhã de inverno, aquilo marcar o seu corpo e depois, há 4, 5 anos, você conseguir falar disso numa palestra. Isso tudo faz parte da memória. É esse caminho da informação. E aí, a gente sabendo o que é memória, eu pergunto para vocês assim, o que vocês acham que isso tem a ver assim, com a nossa rotina? Não sei, quando vocês pensam em memória, uma pessoa falou para você, você viu que quinta-feira vai ter uma palestra sobre memória na Casa da Ciência? O que veio à mente de vocês? O que vocês pensam quando vocês ouvem falar sobre memória? Que tinha a ver alguma coisa com o cérebro. Legal, alguém mais teve mais ideias? Ninguém pensou nada? O que vem à mente de vocês quando vocês pensam que alguém fala memória? Tem outra. Eu penso em algo relacionado a pensamento e coisas do tipo. Entendi. Alguém mais pensou? Ninguém pensou em prova, falou, nossa, será que nessa palestra eu vou descobrir como eu posso ter uma super memória e tirar 10 em todas as provas, sem o mínimo de esforço? Eu vi uns risinhos que teve gente que pensou isso. Assim. Bom, tudo essas ideias que vocês falaram, a memória está muito ligada ao cérebro, é esse órgão no nosso corpo que possibilita a gente ter essa capacidade também, né? Ao pensamento, tudo isso está ligado à memória, mas tem uma coisa que inclusive, eu não tinha essa ligação, não pensava isso sobre memória, e eu entrei em contato faz pouco tempo, e que, na verdade, memória é ainda mais do que o que a gente falou aqui.
loucura isso, né? Mais o quê? Não, calma. Há alguns anos atrás, eu dei de cara com esse livro. Assim, eu começando a estudar neurociência, eu entrei em contato com esse livro que chama Memória, da Mente às Moléculas. E eu fiquei muito surpreso com esse título, porque a proposta dos autores é justamente desvendar o caminho entre o pensamento nosso, a nossa mente, e como que isso acontece nos nossos órgãos, das nossas células, e como que acontece nas moléculas que possibilitam a gente pensar. Como que é esse caminho todo do nosso corpo para possibilitar a nossa mente. E aí eu falei, nossa, eu tenho que ler esse livro, né? Isso é uma pergunta assim, que a neurociência ainda está buscando. Como que a gente faz essa ponte entre as nossas experiências, o que a gente passa, a nossa mente e o nosso organismo, o nosso corpo? Cada vez mais a gente percebe que aquela distinção que a gente tem entre corpo e mente não é dividido por um muro de Berlim, mas é um contínuo. E como que acontece esses processos no nosso corpo? Bom, os autores que escreveram esse livro são 2 pesquisadores renomados na área. O Eric Kandel, ele é o papa da neurociência. Ele que escreveu um livro grosso, assim, que são os fundamentos da neurociência. Foi ganhador do Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina, justamente porque ele conseguiu descrever o que acontece para a formação das memórias. E isso rendeu o Prêmio Nobel dele. Assim.